Manancial de Vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma meditação na Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e na meditação na Palavra nós tomamos um tema e trazemos aqui para debater este tema com você à luz da Palavra de Deus. Um tema normalmente relevante para a vida do cristão, um tema a respeito de ética ou de comportamento humano, ou um tema relativo à igreja, um tema que esteja sendo debatido na sociedade, e nós trazemos aqui para debatermos com você à luz da Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus diz a respeito desse tema. E esse tema que eu trago hoje, ele surgiu a partir de um comentário, de uma postagem que foi feita há algum tempo atrás no nosso grupo do Facebook, o grupo da Comunidade Preceito de Fé. E se você não participa ainda da Comunidade Preceito de Fé, basta entrar no Facebook, buscar a Comunidade Preceito de Fé e você vai encontrar o nosso grupo ligado à página, fanpage do Facebook de Preceito de Fé. E você encontrará o grupo Comunidade Preceito de Fé e basta você solicitar a participação e você será adicionado ao grupo e poderá participar, interagir com as pessoas que lá estão sempre postando e debatendo assuntos relativos à palavra do Senhor. Então, em uma destas postagens, alguém colocou um versículo que eu vou ler aqui, inclusive, com vocês, da carta de Paulo aos Coríntios, e colocou uma pergunta muito interessante que eu trouxe aqui para conversar com vocês à luz da Palavra de Deus. E a pergunta, ela dizia mais ou menos assim: o que vocês têm feito para que alguém glorifique o nome do Senhor? E eu passo esta pergunta para você, meu amigo e minha amiga. O que você tem feito na sua vida, no seu dia a dia, para que alguém seja grato a Deus e glorifique o nome do Senhor? O que cada um de nós tem feito para que uma outra pessoa glorifique o nome do Senhor? Porque essa sim, é uma obrigação, é um dos deveres, é uma das obras que devem fluir naturalmente daquele que tem fé. Eu já citei aqui muitas vezes o apóstolo Tiago, que diz que a fé sem obras é morta. Veja, a obra não produz fé, mas a fé necessariamente vai produzir obras. Então, repito a pergunta: quais suas obras que você tem realizado para que alguém glorifique o nome do Senhor? Eu quero ler com vocês, se você estiver com a sua Bíblia aí perto de você, o seu manual da vida, como eu costumo chamar, eu peço que você abra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. E aqui eu quero ler com você alguns versículos. Paulo está falando da ajuda. Quem lê o livro de Atos, por exemplo, vê que em determinado momento as igrejas, sobretudo a igreja de Jerusalém, a igreja cristã, a igreja nascente, a igreja cristã nascente em Jerusalém, e outras igrejas também, elas se uniam e dividiam, as pessoas dividiam seus bens para que fosse distribuído entre as pessoas que mais necessitavam, distribuídos com equidade. Então, aqueles que tinham mais terminavam ajudando aqueles que tinham menos. E também nós vemos que as igrejas em si, o complexo de igrejas que havia em vários lugares, em Roma, Jerusalém, Antioquia,
elas se ajudavam, elas mandavam ajudas umas para as outras de acordo com a necessidade e a capacidade de cada uma. Então, Paulo está aqui comentando esta ajuda. E veja, Paulo, no versículo 6, diz o seguinte: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia a mudança também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia é pão para comer também, e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Veja, o que Paulo está dizendo aqui, e é justamente esta passagem que era colocada no grupo Comunidade Preceito de Fé. Então veja, eu vou repetir os versículos 11 e 12, que diz o seguinte: para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Versículo 12, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Veja, Paulo está dizendo, olha, a ajuda que vocês mandam para os seus irmãos cristãos que fazem a obra de Deus, esta ajuda redunda, ou seja, faz com que se deem graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, como é importante termos ações para com outras pessoas, de forma que essas pessoas glorifiquem não a nós, mas ao Senhor. Porque, na verdade, nós cristãos devemos fazer, como disse o apóstolo Paulo, tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então, aqui, Paulo está dizendo que aquela ajuda, aquele apoio que as pessoas da igreja mandavam, fazia com que as pessoas que recebiam essa ajuda glorificassem a Deus. Ou seja, cumpria a função para a qual todo cristão deve se dedicar, deve se empenhar. Fazer com que as pessoas, a sociedade como um todo, glorifiquem a Deus. Meu amigo e minha amiga, a nossa função como cristão não é ficar cantando louvor dentro da igreja. Não é ficar bajulando sacerdote. Não é ficar colhendo dízimo. A nossa função é fazer com que pessoas, a sociedade como um todo, glorifique o Senhor Jesus. E aí, na postagem que havia na comunidade Preceito de Fé,
após esses versículos que eu acabei de ler, sobretudo o 11 e o 12, a pergunta que colocava era mais ou menos assim: o que você fará para que alguém glorifique ao Senhor? E eu repasso esta pergunta que foi feita na comunidade para você, meu amigo e minha amiga, que está assistindo agora. O que você fará? O que você tem feito para que outras pessoas, para que a sociedade glorifique o nome do Senhor? Precisamos, como eu falei no início, perceber que a nossa fé em Cristo vai produzir obras. E veja, eu li aqui algo que muitas vezes traz preocupação para algumas pessoas, sobretudo aquelas pessoas que têm mais dificuldades nos dias atuais, dificuldades financeiras, e muitas vezes temem em ajudar alguém. É evidente que para tudo é necessário bom senso. Precisamos dos recursos para alimentarmos, para cuidar das nossas necessidades e da nossa família. Porém, precisamos lembrar também o que diz o versículo 10, que inclusive este versículo 10 e alguns outros que eu li aqui, é utilizado, eu não sei se maliciosamente ou não, mas é utilizado com a única intenção de colher dízimos. Então se usa esse versículo para estimular pessoas a dar dízimo na igreja. E aqui eu não estou questionando o dar ou não dar dízimo, não é isso. O que eu estou dizendo é que este versículo é utilizado dentro de algumas igrejas como se referisse especificamente a dízimo e tão somente a ele, e não é o que acontece. Veja, o versículo 10 diz: ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa semente e aumentará os frutos da vossa justiça. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Isso muitas vezes é pregado como uma barganha. Se você der o dízimo, você vai ficar rico. Não é isso que o versículo diz. Tá? Isto é uma pregação satânica, isso é uma pregação antibíblica, e não é disso que eu estou falando. Mas veja, muitas vezes queremos ajudar alguém e nos preocupamos com a questão financeira, a nossa questão financeira. E aí, Paulo diz: se você está fazendo a obra de Deus, Deus providenciará a sua sementeira, o seu pão, o seu alimento, as suas necessidades. Evidentemente, como eu falei, tudo requer bom senso. Mas o coração cheio de Espírito Santo, este nunca será abandonado pelo Senhor. Então, nos perguntemos a cada um de nós mesmo, vamos nos perguntar a cada um de nós, o que temos feito para que outras pessoas, cristãs ou não, venham glorificar o nome do Senhor. Porque, meu amigo e minha amiga, em última análise, esta é a nossa função enquanto cristãos. Precisamos nós glorificarmos o nome do Senhor por todas as bênçãos e livramentos que o Senhor nos dá dia após dia, mas também fazermos com que outras pessoas, ainda que não sejam da nossa fé,
também glorifiquem ao Senhor. E para isso, um dos recursos de fazê-lo é ajudar. Como no caso aqui, que era materialmente mesmo. A ajuda que Paulo está se referindo aqui é ajuda material. E muitas vezes, muito mais do que palavra ou consolo, algumas pessoas, em determinados momentos, precisam da ajuda material, do pão, do sustento. E quando providenciamos este apoio das pessoas, por nosso intermédio, glorificarão o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, esta foi mais uma meditação na palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da palavra de Deus esteja disponível aqui no canal Preceito de Fé, se inscreva no nosso canal e você será sempre avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor esteja disponível aqui para você no canal Preceito de Fé. Não esqueça também de deixar aqui embaixo desse vídeo seus comentários e também de compartilhar esse vídeo, o nosso canal, com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos e assim ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.